que ter. Belezinha? Entenderam essa observação? Então, formar o convencimento do Ministério Público. Esse é o objetivo. Né? É um objetivo. Ponto. O inquérito policial tem por objetivo também colher as provas urgentes. Vírgula. Efetivando, colher as provas urgentes, vírgula. Efetivando as diligências necessárias. Efetivando as diligências necessárias. Para quê? Para descobrir os fatos criminosos, suas circunstâncias, descobrir fatos criminosos, suas circunstâncias, vírgula, seus autores e partícipes, Ponto. Portanto, o IP, inquérito policial, é um meio para afastar a dúvida. Fica bem legal assim, né? Um meio para afastar a dúvida. E olha isso, corrigir o rumo da investigação. Vírgula. Dando segurança ao cidadão de bem. Lembra daquilo que eu falei? Então, corrigir o rumo da investigação, dando segurança ao cidadão de bem. Vírgula. Por fim, instrumento contra ações levianas. Ponto. Deu para ter uma ideia legal agora do que é um inquérito policial? Outro tópico aí que eu acho que eu já adiantei para os senhores, da classificação dos fatos. Os senhores anotaram? Da vinculação do MP e do juiz? Ele sempre pede isso. Da classificação dos fatos. Ou seja, da pergunta que o colega fez. Pode? Isso. Sim, veja só, mas o nome dado é elemento de informação. A gente tem que ter essa ideia. Ele, por exemplo, quando o... Não. É inquérito, elementos de informação. Por isso que eu fiz essa observação, porque a gente acaba falando. Porque é difícil. Por exemplo, depoimento de uma testemunha. Isso daí o que é? É uma prova que vai ser repetida nos autos. Então a gente fala a prova, depoimento, oitiva de testemunha. A prova documental, exame balístico.
Exatamente, ele não é inquisitivo. Você não aplica o contraditório ampla defesa nele. Então, as situações fáticas apuradas nele, provas, ou indícios de prova, são chamadas elementos de informação. Entendeu? É porque quando a gente fala isso, quando a gente fala prova, a prova produzida no processo, você tem que ter ideia que foi no juiz. Agora, a prova produzida no inquérito, você tem que ter ideia que é elemento de informação. Não está errado você falar a prova produzida no inquérito. Agora, se falar prova, e a prova? Prova da onde? Do inquérito ou da ação? Ó, segundo o inquérito policial, o delegado de polícia é obrigado à oitiva de testemunha? É obrigatório a oitiva de testemunhas como prova? Ele está falando o quê? De elementos de informação. Se ele falar, segundo o procedimento ordinário, as provas produzidas, ele está falando o quê? De provas sobre o contraditório e ampla defesa. Essa é a ideia. Então não está errado você falar assim, ó, provas do inquérito, mas são elementos de informação. É para eu destacar, eu faço isso para destacar a inquisitoriedade, essa característica de inquisitório do inquérito. Porque as pessoas às vezes falam que é inquisitório, mas não sabem por quê. Entendeu? É bem para isso. No inquérito? Não, ó. Ó, pergunta. Vou tentar responder a sua questão, mas trazendo para a matéria que a gente vai ter que discutir, beleza? Ó. Vejam só. Pergunta. Toda pessoa, todo cidadão tem acesso ao inquérito policial? Não. Advogado tem acesso? Tem. Por quê? O advogado tem. Porque o advogado tem uma prerrogativa na Lei 8.906, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que atribui a ele a capacidade postulatória, o acesso aos autos do processo e do inquérito. Beleza? Eu disse para os senhores que o inquérito policial é inquisitivo, ou seja, não aplica-se o contraditório ampla defesa. O cidadão comum, eu, chego na delegacia, bato na porta do delegado, dá licença, eu sou bem recebido, né? Normalmente a gente é bem recebido na delegacia, né? Eu tenho medo de entrar na delegacia, o cara me confunde com bandido. Então vejam, eu cheguei na delegacia, ó, quero olhar um inquérito, posso? O delegado vai dar risada. Chega o advogado, ele pode olhar o inquérito? Pode. Tem um detalhe. Desde que estejam formalizado nos autos. Então, o delegado só vai ter acesso aos elementos de informação constante dos autos. Ele não vai ter acesso às provas. Olha isso que eu falo. Ele não vai ter acesso. Os advogados ficam loucos. Eu sou advogado, mas eles ficam loucos quando eu falo isso. Eles não vão ter acesso ao procedimento investigatório de interceptação telefônica. Senão não teria sentido o inquérito policial. Então veja bem, os autos que formam os elementos do inquérito policial, ele tem acesso. Ajuntou-se aos autos do inquérito. O inquérito é uma portaria e vai seguindo os outros documentos. Ouviu uma testemunha no dia tal. O delegado, ele não tem faculdade de não juntar. Terminou a oitiva daquela testemunha, ele tem que juntar. Aí sim o advogado, ele
Ele tem acesso aos autos físicos. Agora, o processo de investigação, interceptação telefônica que está fazendo, ele não tem acesso. Senão acabou a investigação. Acabou a investigação. E aí a pergunta do colega: o advogado pode impugnar solicitar alguma diligência? Ele pode não concordar com o procedimento? Olha, poder ele até pode, agora meios para fazer isso, só se for uma questão de arbitrariedade mesmo, assim. E aí ele vai entrar com o HC para trancação penal. Né? O único meio é esse. Agora, o inquérito, no começo eu disse para os senhores, ele é o quê? Sigiloso. Então, qual que é a ideia do processo do inquérito ser sigiloso? É efeito surpresa. A polícia vai investigando, apurou os fatos, aí relata, junta tudo e manda. Agora veja, o inquérito policial tem prazo para ser concluído. Então vejam que não é assim, ele pode o delegado arbitrariamente 6 meses com interceptação telefônica e o inquérito aberto durante 6 meses. É uma ilegalidade. Porque nós veremos que o inquérito policial tem que terminar no procedimento ordinário em 30 dias, quando o réu não está preso. Se ele estiver preso, é 10 dias. Então, todo o processo investigativo tem que se encerrar em 10 dias. Se o réu está preso. Ou em 30 dias, se o réu estiver solto. Deu para algum questionamento? Você vê que o inquérito policial ele faz com que a gente trabalhe com vários assuntos. A gente trabalha com provas, né? Vamos lá, então. Eu só quero fazer uma observação. Observação, já que nós falamos de prova. O fundamento do IP, do inquérito, é apurar autoria e materialidade. Apurar autoria e materialidade. Vírgula. Para tanto, o delegado de polícia, utiliza-se de vários meios. Utiliza-se de vários meios. Dos quais os indícios são fundamentais. Os indícios são fundamentais a compor o raciocínio lógico, os indícios são fundamentais a compor o raciocínio lógico que leve à identificação da autoria e materialidade. Que leve à identificação da autoria e materialidade. Então, coloquem assim. O que são indícios? Bom, o que são indícios? Então, vamos lá. São circunstâncias conhecidas e provadas que autorizam, são circunstâncias conhecidas e provadas que autorizam
a concluir em determinado sentido. Em determinado sentido. Concluir. Autorizam a autoridade policial, né, o delegado policial, a decidir em determinado sentido. Então, são as circunstâncias conhecidas e provadas que levam o delegado a crer que aquela pessoa cometeu aquele fato. Por exemplo, não precisa colocar, pessoa é parada numa blitz com um carro cheio de peças roubadas. Cheio de peças usadas. Isso é indício? No primeiro momento, não, porque presume-se a inocência. Beleza? Agora imagine o seguinte. 2 horas antes, uma oficina foi roubada, que vende peças usadas, e relatou um boletim de ocorrência constando o furto daquelas peças. Na mesma situação, a polícia já tem esse conhecimento no banco de dados. Na blitz, a polícia é um indício? Essa apreensão? É um indício, é uma circunstância somada que com outra leva a concluir que aquela pessoa tem responsabilidade. Seja direta ou indiretamente. Ou ela que furtou, alguém que furtou para ela, ou ela receptou, receptação também é crime. Pessoa que compra um produto de objeto de furto comete um crime. Vai responder por receptação. Então, indício é a situação, e o delegado vai trabalhar com indícios. Entendeu? Isso também para reiterar o fato do processo inquisitivo. Ó, não existe contraditório, trabalha com indícios. Olha, o delegado vai formar esse quebra-cabeça. Entendeu? Nesse caso, ele é preso com as é um flagrante? Ele foi preso em flagrante. A lei é que para nós não vai cair prisão em flagrante, mas tem no artigo 302, fala lá que nessa situação ele é preso em flagrante. Aí vai ser, o delegado vai elaborar um auto de prisão em flagrante. Nós não vamos estudar essa parte porque não vai cair o auto de prisão em flagrante. Mas os senhores fiquem cientes de que, numa situação dessa de flagrância, a autoridade elabora o auto de prisão em flagrante. E o interessante é o seguinte, o inquérito se inicia por vários meios. O início do inquérito policial, portaria, lembra que eu falei? No caso do flagrante, é o auto de prisão em flagrante. O início do inquérito. Beleza? Certinho? Vamos lá. Bom, classificação do crime, do fato, né? Ponto. Como dito, esses indícios que levam à identificação da autoria e materialidade, não vinculam o Ministério Público, ou o juiz. Por exemplo, ou o juiz. Não vincula o Ministério Público ou o juiz. Então, nessa situação fática, o delegado relatou o inquérito, fez o auto de apreensão, ouviu os envolvidos, as testemunhas, o condutor, que é o policial que prendeu, relatou o inquérito e mandou para o Ministério Público. Só que no fato descrito, o delegado descreveu como furto. Aí o promotor vai analisar, falar assim, não, aqui não é caso de furto, aqui é caso de receptação. Então ele vai descrever na denúncia o crime de receptação. Então não vincula a descrição fática do tipo penal para o Ministério Público e aquela situação para o juiz também não. Né? Outro ponto que eu queria, aproveitando o gancho do início. Então vamos lá. O inquérito policial se inicia de ofício. Ponto. Mas não só de ofício. Quais são os outros meios?
de ofício por provocação do ofendido. É interessante a gente traçar essa distinção pelo que vem a seguir. Então, de ofício por provocação do ofendido, por declaração de terceiro, de ofício, provocação do ofendido, declaração de terceiro, por requisição da autoridade competente, por requisição da autoridade competente, no caso, juiz e promotor, por requisição da autoridade competente, juiz e promotor. No caso que eu acabei de falar para os senhores, qual foi? Na lavratura do auto de prisão em flagrante. Na lavratura do auto de prisão em flagrante. Na lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, se na prova dos senhores cair uma questão dessa, de ofício, comunicação de terceiro, pela vítima, requisição do juiz do Ministério Público e flagrante, auto de prisão em flagrante. Então, são todas as circunstâncias em que se inicia o inquérito policial. E a gente tem que falar isso porque, às vezes, eles pedem exatamente isso, entendeu? Aí inicia-se o auto de prisão em flagrante, coitiva da testemunha. Agora eu lembrei de uma situação que até está no final do... Mas eu já vou falar já. Para fazer analogia e os senhores acertarem na prova. Os senhores colocam a seguinte questão. Na Lei 9.099. Na Lei 9.099, olha o que eu vou dizer. Não existe inquérito policial. Até agora eu falei onde existe. É a única exceção. Na Lei 9.099 não existe inquérito policial. Aí vocês coloquem assim, vírgula, não existe inquérito policial. Determina a lei, vou ser redundante, determina a lei expressamente. Determina a lei, é redundante, mas é para ser entendível. Expressamente. Que a autoridade policial lavrará termo circunstanciado. Já ouviram falar sobre isso? Já foi objeto de questão também da FGV. Que a autoridade policial lavrará termo circunstanciado. Vírgula, que nada mais é do que um boletim de ocorrência. Na prova escrita, se cair isso, eles não vão colocar assim, né? Que nada mais, só para a gente comparar, que nada mais é um boletim de ocorrência mais elaborado. Porque o boletim de ocorrência a gente tem noção do que é, né? Muitas pessoas já tiveram contato com o boletim de ocorrência. Então, o que é o termo circunstanciado? Vai estar a descrição do autor, do réu, dos fatos, da vítima, do que ocorreu, a produção de provas, eventual perícia, tudo na mesma hora, no mesmo termo, vinculados a infrações penais de menor potencial ofensivo. Pode colocar aí. Como que a gente terminou? Mais elaborado. Para apuração das infrações penais de menor potencial ofensivo. Infrações penais de menor potencial ofensivo. Vírgula. Que são aqueles crimes
Já falei isso aqui, mas vou repetir para gravar mesmo. Que são aqueles crimes ou contravenções. Que são aqueles crimes ou contravenções cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. Cuja pena máxima seja até 2 anos, né? Ou igual ou inferior a 2 anos, também tá certo. Até 2 anos. Pena máxima até 2 anos. Crimes ou contravenções cuja pena máxima até 2 anos. Beleza? Então, 9.099. Infrações penais de menor potencial ofensivo. O delegado de polícia inicia-se o inquérito policial com portaria? A questão é essa. Não. Termo circunstanciado. Ele, se a pessoa for presa em flagrante, a pessoa vai ser. A gente vai falar do procedimento certinho como consta na lei. Mas basicamente é assim: o delegado, a pessoa foi presa em flagrante, é levada até a delegacia, uma contravenção penal ou um outro crime, jogo do bicho, por exemplo. É uma contravenção penal. A pessoa foi presa em flagrante ali. Então, a autoridade, o condutor, o policial, leva para a delegacia. Vai ser feito um termo circunstanciado. Não vai ser aberto um inquérito policial, um processo investigativo. Aí o que o delegado faz? Ele consta todas as informações. Se a pessoa se comprometer e apresentar endereço, olha que interessante. Olha, eu me comprometo a comparecer em juízo para responder sobre esse fato e demonstrar o endereço certinho, ele assina o termo e depois vai ser intimado para comparecer em juízo. Então, ele vai ser liberado. Agora, eventualmente, se o crime for afiançável ou não, o juiz vai arbitrar uma fiança. Mas, normalmente, a pessoa que comete uma infração de penal potencial ofensivo não tem condições monetárias. Então, a lei permite a liberdade sem a fiança. E o próprio delegado ele tem autonomia, como a infração é menor do que 4 anos, então ele pode conceder ele mesmo a, a liberdade sem a fiança. Mas a gente não vai entrar nesse mérito porque é matéria de prisão e ele não vai cair no concurso dos senhores. O interessante é o procedimento. Então, falou de lei 9.099, não admite inquérito policial. Beleza? Isso. É a lei 9.099 de 95, que é objeto do nosso edital. A gente vai estudar o procedimento dela detalhadamente, a gente vai ter uma aula só falando sobre ela, a gente vai colocar os artigos de lei, entendeu? Estou dando a ideia geral, os conceitos principais, para que os senhores tenham material para estudar, entendeu? Falou, é isso, 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 pega o artigo de lei mais as questões que está na plataforma, é suficiente, não precisa pegar livro, doutrina, senão os senhores vão ficar loucos. Aqui em 3 páginas de caderno tem 100 páginas de livro. Então é bem por aí mesmo, tem que otimizar o nosso tempo, entendeu? O objetivo nosso é por isso que eu gosto que passar os conceitos com bastante calma. Beleza? Alguma pergunta? Então vamos lá. Bom, fiz a distinção, né? Bom, vamos lá. Por que eu coloquei nessa ordem? Início do inquérito policial. Pelo seguinte, normalmente cai alguns termos que a gente não está acostumado. Por exemplo, notícia crimes. Alguém já tinha ouvido falar? Notícia crimes. É. Delatio criminis, por exemplo. São termos que a gente não está muito acostumado. Então a gente vai esclarecer o que são esses termos e fazer algumas distinções. Bom, o que é notícia crime? Notícia crime aparece assim, ó. Deixa eu colocar uma outra aqui. Notícia
crimes. Notícia do crime. É a ciência pela autoridade policial de um fato criminoso. É a ciência pela autoridade policial de um fato criminoso. A notícia do crime, vou ficar falando em latim, que eu não sou muito bom de latim. A notícia de um fato criminoso, ela se dá de forma direta. Opa, aqui está errado aqui. Direta e indireta. Direta, também chamada, examinador é triste, né? Imediata, só para confundir a nossa cabeça. Se a direta é imediata, a indireta só pode ser... até tremi aqui. Eu vou dar uma dica para os senhores, porque eu já fiquei batendo muita cabeça com isso. Ó, direta, imediata. Indireta, imediata. Falou direta, ela é porque é imediata. Direta, agora. Imediato. Imediatamente. Só para a gente fazer um raciocínio lógico. Indireta, imediata. Então vamos lá. Qual que é a diferença da direta e da indireta? A direta é quando a própria autoridade policial toma conhecimento do fato. Notícia crime. Então coloca lá. A direta ou imediata, quando a própria autoridade, delegado, através de investigações, descobre os acontecimentos. Então, a autoridade policial, ela descobre. E no outro ponto, a indireta e a imediata, quando a vítima provoca a atuação. Quando a vítima provoca a autuação. Comunicando a autoridade policial a ocorrência de um crime. Então, essa é a indireta e a imediata. Somente a vítima? Requisição. Requisição do juiz ou do promotor. Vírgula. Ou também indireta ou imediata. Quando a própria vítima provoca a autoridade policial informando a ocorrência de um crime. Ou o juiz e o promotor. Requisita. Por isso que chama requisição. Bem como quando o promotor de justiça ou o juiz requisita. Deu para entender aqui?
Bem como quando o juiz ou promotor requisita, requisição. Se na prova cair assim, a vítima requisita, vítima não requisita. Só a autoridade policial requisita. Por isso que eu fiz essa distinção. Porque as pegadinhas são os detalhes. Às vezes a gente sabe a matéria, mas aí um não, um sim, uma exceção. Entendeu? Eu vejo que às vezes o candidato, a gente, entendeu? Sempre. Exatamente. Bom, notícia crimes, beleza? Direta e indireta? Vamos lá. Outro termo legal aqui pra gente. Delatio criminis. Examinador é terrível. O que é delatio criminis? Bom, nós vimos que na notícia é a ciência, toma conhecimento através de atuação do próprio autoridade, diretamente ou indiretamente, por comunicação da vítima ou requisição do Ministério Público e do juiz. Né? Do Ministério Público ou do juiz. Quando se fala em promotor de justiça, a gente está falando do órgão Ministério Público. O promotor de justiça é o titular do órgão, é ele que exerce o órgão, entendeu? Isso, dá para fazer essa analogia. Assim, o defensor é o órgão, ele compõe o órgão, ele mesmo é o órgão. Quando a gente fala o promotor de justiça, ele é o órgão. Ele é o órgão do Ministério Público. Autônomo e independente. Entendeu? Então, a delatio criminis, o que é? É a comunicação feita por qualquer do povo. Por qualquer do povo. Letra horrível, né? Delatio criminis. Feita por qualquer do povo. Beleza? E ela é direcionada para quem? A delatio. Autoridade policial, delegado, né? Tá certo? Delegado, Ministério Público. Juiz, autoridade policial e Ministério Público.